Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, em primeiro lugar aqui da nossa playlist, o melhor lance da história do xadrez aqui. Então, aconteceu nessa partida entre Vassilij Topalov e Alexei Shirov. Eu já fiz análise dessa partida aqui no canal. Essa partida aconteceu em Linares, num torneio fortíssimo de Linares na Espanha, no ano de 1998, e é considerado realmente pelos grandes mestres ou pela maioria dos jogadores, entusiastas aí de xadrez, como o melhor lance da história do xadrez. E não é por acaso, eu tô aqui no chess.com e a engine aqui, o Stockfish 10, está rolando solta análise, ele não encontra o lance do Shirov, que é a única maneira das pretas vencerem aqui nessa posição, a única maneira. Vamos tentar entender essa posição. É simplesmente genial esse lance do Shirov e é incrível a capacidade criativa do ser humano. Aqui essa máquina aqui do Stockfish faz milhões de cálculos por segundo e não consegue encontrar, simplesmente não consegue encontrar o lance aqui vencedor do Shirov. Vamos tentar entender essa posição. A gente tem um final aqui de bispos de cores opostas, o que em geral é suficiente para anular aqui o fato das negras terem 2 peões a mais. As negras têm 2 peões, então temos aqui 4 peões contra 2, né? 2 peões a mais as negras. No entanto, aqui esses 2 peões aqui conectados estão enfrentando também 2 peões conectados aqui nessa ala do rei, né? A gente está olhando aqui na visão das negras e aqui então, e o rei também está próximo aqui da promoção desses peões e o bispo vai segurar esses outros peões aqui, ou seja, não tem uma maneira muito clara aqui de progredir com as negras, né? Qualquer tentativa aqui, por exemplo, de jogar um bispo E4, dando espaço para o rei jogar e tudo mais, vai acabar não dando certo, né? Eu vou, antes de mostrar o lance vencedor aqui do Shirov, eu vou mostrar o que aconteceria numa variante normal aqui, né? O que o computador manda jogar, o que o Stockfish manda jogar é bispo E4 e fala que as pretas estão ganhando com 2, 3 pontos de vantagem. E não, isso aqui tá empatadaço, tá? Por exemplo, rei F2, rei F5, G3, bispo C2, rei F3, por exemplo, bispo E4, cheque, rei E3, A3, avançando com o peão, parece que as pretas estão ganhando, só que não, tá empatado o bispo aqui e o rei seguram tudo. Rei E2, por exemplo, rei G4, deixando o peão de F6 e partindo para cima desses peões. Bispo por F6, rei por G3, rei E3, A2 avançando, parece que as pretas estão melhores, só que não, tá empatado isso aqui, rei D2, rei F4, bispo D4, bispo B1. E qual que é o ponto todo, né? As brancas aqui, apesar de terem 2 peões a menos, o rei tá controlando aqui o avanço desse peão, o rei fica numa casa escura, não tem cheque, não tem como tirar o rei daí, virou pedra, né? O bispo tá segurando outro peão, né? O rei e o bispo segurando aqui esse peão, o bispo segurando outro peão, e aqui não tem como progredir. Se o rei vier atacar, o bispo simplesmente defende aqui o peão, né? Então isso aqui é empate. Bispo B2, por exemplo, rei E4, bispo A1, rei F3, tem que fazer bispo C3, rei E4, bispo B2, bispo D3. As pretas não progridem aqui, bispo A1, mas o Stockfish fala que as pretas estão ganhando aqui, dá 3 pontos de vantagem para as pretas, tá empatado, tá? Então aqui bispo B5, por isso que a engine tem dificuldade aqui em vencer um final como esse, né? Bispo B2, bispo D3, não tem como progredir. Então as pretas têm que avançar esse peão, vamos ver. Bispo A1, D4, né? Bispo B2, bispo B5 dando caminho para o peão. Bispo A1, D3, parece que as pretas estão avançando, só que acabou aqui, é empate. Bispo F6, por quê? Esse peão não consegue ser promovido, o bispo está segurando, ninguém tira o rei dessa casa escura, o bispo não consegue dar cheque aqui, ninguém consegue tirar o rei daí, e o bispo vai proteger o peão sempre que for necessário. Posição empatadíssima. Dito isso, vamos voltar para a nossa posição aqui do melhor lance da história do xadrez e tentar entender então como é que o Shirov resolve esse problema que nem o Stockfish consegue resolver. Pessoal, para vocês terem ideia, eu tive que rodar isso no Stockfish 11 com redes neurais, num computador aqui com potência de 40 milhões, eu coloquei aqui 40 milhões de avaliações por segundo e depois de muito tempo a rede neural encontrou. Hoje em dia então a gente tem computador que encontra a solução que o Shirov, um ser humano com a sua limitação de cálculos aí por segundo, conseguiu achar e jogar contra o Topalov, que é o único lance vencedor da posição, pasmem, bispo em H3, que loucura! Esse é o melhor lance da história do xadrez, considerado por muitos o melhor lance aí da história do xadrez, porque realmente exigiu muita criatividade, né?
Aqui a ideia realmente é maravilhosa, né? Aqui limpando caminho, né? Com um tempo aqui limpando o caminho para o rei. Então a história toda é essa, é livrar o caminho do rei. O rei quer vir aqui para E4, né? Isso aqui ganha um tempo, né? Então a partida seguiu, claro, aqui com o peão toma, né? O peão toma aqui o bispo, G por H3 e agora rei aqui em F5. Então depois a gente vai ver o que aconteceria, né, se as brancas não tivessem capturado o bispo, tá? Mas capturou o bispo, agora rei F5, você fala, poxa, mas esse rei não consegue progredir porque o bispo tá ameaçando aqui o peão de F6, né? Como continuar? Bom, as brancas fazem o melhor aqui, levam o rei em F2. E agora rei E4, o que é isso? Deixando agora outro peão, que maluquice é essa, né? A partida seguiu com o bispo por F6 e agora D4, avançando aí com o peão. A partida seguiu aqui com o bispo em E7, vai manobrar o bispo para tentar segurar agora o peão aqui da coluna A, né? Não daria para tentar jogar rei D2, rei E2 aqui, por exemplo, simplesmente por conta de A3, né? O peão aqui tá bloqueando essa diagonal e não tem mais como parar esse peão, o bispo não chega, né? Então aqui o bispo precisaria de 3 lances, né, para segurar o peão, e o peão só precisa de 2 lances para vencer, né? Então não tem como segurar esse peão. Então depois de D4 a partida seguiu com o bispo E7, um lance praticamente forçado, tentando segurar o avanço do outro peão, mas o ponto todo é que agora rei D3. Olha a colocação desse rei aí. A partida seguiu com o bispo C5, impedindo o rei C2, né? Então impedindo o rei C2, colocando pressão no peão. Agora rei C4 foi jogado e não dá para sacrificar o bispo aqui, porque o rei não segura o peão distante. Então aqui o Topalov seguiu com o bispo aqui em E7, né, tentando segurar o avanço desse peão, mas agora rei B3. E nessa posição o Topalov aí abandonou a partida. Que final sensacional, que final sensacional. O ponto todo é que o rei vai vir para C2 agora, né? Ele conseguiu esses tempos todos e colocou muito bem o rei. Então, por exemplo, aqui, né, se seguisse aqui com rei E2, por exemplo, tentando segurar aí o peão, o rei do Shirov viria para C2 e aí acabou, né? Esse peão aqui vai avançar. Ah, mas aí bispo B4, segurando os 2 peões aqui, tá segurando lá, mas ele tá sobrecarregado, simplesmente A3 aqui é vencedor. Forçaria aqui a resposta bispo por A3, mas aí simplesmente D3 cheque, rei E3 e D2 e esse peão será promovido. Genial ou não é, pessoal? Pensar que o Shirov pensou em tudo isso quando ele jogou esse fantástico lance aqui, bispo em H3, né? Agora vamos analisar o que aconteceria se ele não tivesse capturado o bispo. Você pode pensar, ele capturou e aí perdeu um tempo e facilitou, o negócio era levar o rei mesmo. Vamos dar uma olhada nessa variante. Se ele tivesse jogado aqui, bispo em ele jogou bispo em H3. Se o Topalov tivesse jogado rei F2 aqui, vai com essa ideia então de não dar tempo aqui para o rei do Shirov ficar muito bem, aqui ele poderia seguir com rei F5 simplesmente, na mesma ideia, né? Na mesma ideia. Se tomar e rei aqui em E4 a gente vai transpor para o que aconteceu, né? Para a análise que a gente já fez. Então não dá para capturar, continua não dando para capturar, né? Ah, mas aí eu vou levar o rei. Não pode levar o rei, o ponto todo é esse, né? O peão fica escravo. Ah, então vou jogar G3 aqui para não deixar. Não adianta, o rei vem para E4 e agora o rei chegou em E4, as brancas ganham, as negras ganham, né? A gente viu isso. Então, porque tá vindo a mesma ideia, né? Bispo por F6, D4 fechando o bispo e depois o rei passa para C2. Então esse é um final ganho de qualquer maneira para as negras. Bispo H3 é a única maneira de vencer esse final. É um lance monstruoso aqui do Shirov, bispo H3, fechando com chave de ouro a nossa playlist aí dos 10 melhores lances da história do xadrez. O melhor lance da história do Shirov, bispo em H3, sensacional. Vamos ver mais uma vez aqui para encerrar aqui a visualização. Rei E4, deixando mais um peão, bispo por F6, D4, fechou a diagonal do bispo, bispo E7 forçado, o rei passa para D3, passa para o outro lado, bispo C5, e evitando aqui rei C2, não tem problema, a gente perde um tempo, o rei C4, o bispo tem que voltar mantendo a pressão, mas agora rei B3, que bonito esse lance, né? Aqui tudo muito preciso, né? Por exemplo, avançar o peão aqui já dá vitória para as brancas, né? Então tem que ser preciso aqui. Rei B3 é o lance que ganha, né? Porque aqui avançar o peão seria muita pressa, né? Aqui rei E1 e agora não dá mais para progredir aqui. As brancas seguraram tudo e vão ganhar, né? Então aqui já se jogar rei B3
já era, né? O rei das brancas chegou em D2, parou esse peão, o bispo parou outro e as brancas vão ganhar aqui, a questão de tempo. E se jogar rei C3, por exemplo, aqui simplesmente rei D1, o rei chegou na casa de promoção do peão e também acabou, né? Então tem que ser preciso aqui, né? Aqui precisam, ao invés de avançar o peão, rei B3, esse é o lance preciso, né? E aí realmente não tem mais. Ah, mas aí nessa mesma linha rei E1 não segura? Não, porque agora o rei chegou em C2. O problema todo é o rei chegando em C2, né? Chegou em C2, acabou. E não tem como evitar isso. Primeiro chegar com o rei em C2 e depois ir com os peões, né? Porque aí agora já era, né? Vamos ver qualquer lance aqui. Bispo D6, por exemplo, agora o peão vai avançando. Bispo B4, A3, né? Bispo toma, peão avança. E aí... acabou! Legal demais, legal demais! Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida e dessa playlist. Vamos deixar aqui na tela do quadro aqui o lance Bispo H3. Ó, vamos deixar aqui nessa tela aqui, dá pra tirar uma foto, fazer um quadro, pendurar na parede. E esse vale a pena, o melhor lance da história do xadrez. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima. Valeu!